Oi, gente! Bora com mais um café com a Dé. Segunda-feira, hein? Dia de café com a Dé. E hoje a gente vai falar sobre confeitaria. A gente vai bater papo aqui sobre confeitaria, sobre a nossa vida na confeitaria. E eu tenho uma convidada super, hiper, mega blaster especial. Já conheço ela há algum tempo, né? Desde do canal Bem Que Eu Te Conto, né? Do meu Instagram Bem Que Eu Te Conto. E a Fabi vai contar um pouquinho da história dela, vai conversar aqui comigo, a gente vai bater papo sobre confeitaria e eu já tô aqui, ó, meu café quentinho, pra gente bater papo sobre confeitaria. Eu confesso pra vocês que eu amo esse bate-papo, porque é muito importante, né, gente? Às vezes, nesse bate-papo, a gente tem uma outra visão do negócio e fora que a gente também tem uma visão por dentro de como ele acontece, de como aquilo acontece, né? Então, por exemplo, da confeitaria, a gente tem uma noção mais ampla do que é verdadeiramente no dia a dia, né? Então, eu vou chamar a Fabi agora para participar da nossa conversa. Vou chamar ela aqui. Espera aí, deixa eu inverter aqui. Olha a Fabi aí, gente, Tem que chegando. inverter a câmera. Aê, gente, a Fabi, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Primeiro, muito obrigada por ter aceitado o meu convite de fazer essa live comigo, né? Tem gente que não gosta, né? Eu falei, será que ela vai querer? E muito obrigada por estar aqui conversando com a gente. E já pode se apresentar aí pra gente. Lembrando que essa live aqui vai ficar salva aqui no Instagram e eu vou subir também para o meu canal do YouTube. Então, todo mundo que tá lá no meu canal também vai poder conhecer um pouquinho dessa história e bater papo com a gente sobre confeitaria. Bora, Fabi. Ah, legal. Então, meu nome é Fabiane, né? Mas todo mundo me chama de Fabi, então adotei o Fabi, né? Eu tenho dupla jornada, trabalho com confeitaria e também sou professora alfabetizadora, né? Então, Legal. assim, a minha vida é uma correria, né? Mas eu fiquei muito feliz quando você me convidou, porque assim, eu sempre gosto, né, dessa coisa de fazer live, mas assim, eu acabo não conseguindo por conta do trabalho, né? A demanda é muito grande, então eu acabo não conseguindo fazer, né? E aí, quando você me Sim. convidou, eu falei, poxa, legal, uma oportunidade de eu sentar um pouquinho, parar, porque eu, não, eu sou uma pessoa que conversa pouco, sabe? Assim, quase não Sim, não é? gosto. A gente poder bater um papo é sempre muito legal, né? E eu trabalho em confeitaria já tem uns 11 anos, mais ou menos. E Legal. assim, e começou como a maioria das pessoas, né? Para complementar uma renda, porque a situação não estava legal, e aí a gente acaba, vou fazer um bolinho, né? Na época eu fazia de tudo, eu fazia bolinho, fazia salgadinho, fazia docinho, né? Mas assim, não, nunca imaginei que a confeitaria ia virar uma segunda profissão para mim, né? E as Sim. coisas foram tomando uma proporção que eu não esperava, mas que é muito legal, né? É um Sim. mundo muito gostoso, né? Sim, eu tô vendo aqui você falando sobre a dupla jornada, eu também tive um pouquinho da Uhum. dupla jornada, né? Bem no comecinho, né? Antes de eu pedir as contas lá do laboratório. E primeiro, antes, né, da gente também conversar, te parabenizar porque foi dia do professor, né? Então, feliz dia do Ah, professor. E os obrigada. professores são, eles são responsáveis por uma parte boa da nossa vida, né? Eu lembro que quando eu fazia nutrição, tinha uma professora lá, ela era nutricionista. E, gente, ela riu da minha cara uma vez porque eu não sabia, sério, eu não sabia o que era o livro de técnicas de culinária da Le Cordon Bleu. Eu não Uhum. sabia, nunca tinha, sabe? Talvez muita gente não saiba até hoje. Eu só Uhum. soube porque ela falou e riu da minha cara. Eu, tipo, eu falei, ué, e a professora rindo da minha cara, sério. E aquilo ficou na Uhum. minha cabeça. Mas outros professores me inspiraram tanto que eu quis fazer outra faculdade, né? Não de nutrição, mas essa, por exemplo, por causa dela, eu já comecei a não gostar da nutrição. Então, olha que importante, né, os professores, né?
eles ensinam realmente o caminho pra gente, né? Se é por ali ou não. Ou E a você vai gente, embora ou você cai. a gente acaba tendo essa importância na vida da criança, né? Eu, no caso, eu trabalho com criança, né? Eu alfabetizo, então eu acho que ainda tem uma responsabilidade muito maior aí, né? Porque eu posso fazer Tá. essa criança se apaixonar pela escola, pelos estudos, como ela pode tomar uma birra, né? Assim, vamos dizer. Né? Então é um papel muito importante e a confiança, né, que a gente acaba despertando na criança. Né? A Sim, criança, quando ela se sente amada pelo professor, ela se sente respeitada, ela floresce, né? E é verdade. muito legal, né? É Muito isso legal. aí. Parabéns para vocês, professores. Obrigada. E, Fabi, voltando aqui na confeitaria, eu, como você também, já trabalhei fora, né? E aí eu comecei essa Uhum. dupla jornada e eu vejo que você ama também o que você faz. Então, você não pensa assim em deixar tudo pela confeitaria ou pensa em algum momento da sua vida. Eu vou, assim, eu não penso em deixar, porque também falta pouquinho para eu me aposentar como professora, né? Ah, Então eu já estou legal. quase lá. Mas acho que eu também não conseguiria, né? Tanto que assim, há 11 anos eu faço essa dupla jornada, né? Porque são dois mundos muito diferentes, né? Então, Sim. assim, eu tenho uma vivência na parte da manhã e uma outra vivência na parte da tarde, que é com a confeitaria, né? Então, assim, numa eu fico super agitada, porque lidar com criança o tempo todo é aquela coisa, né? Adrenalina o tempo todo, né? E Sim. na outra é onde eu relaxo, sabe? Assim, é minha É, inspiração querida. ali, né? Porque a confeitaria acaba sendo isso, né? Para quem gosta, é uma terapia, né? Não tem É, jeito. é Ainda isso mais mesmo. assim, porque assim, é aquela coisa, você está produzindo algo que vai fazer a alegria de uma outra pessoa, né? Então, ali eu me acabo ali, assim, onde eu vou embora, relaxo, né? E é muito legal. É muito legal. É legal mesmo. Eu amo também. Para mim também é uma terapia. Tipo, eu gosto muito, sabe, de estar ali, de fazer bolo, ver a massa crescer. Ai, meu Deus, é muito legal, muito bom. Mágica, E né? então, sim, sim. E aí você já falou pra gente aqui que você já começou na confeitaria faz 11 anos, né? E então a gente já sabe que você começou também para complementar a renda que você falou. Então fala pra gente de qual cidade você é, porque eu já sei, né? Mas o pessoal não. Eu sou aqui de São Paulo e aqui, assim, tem uma concorrência danada, né? Aqui do lado da minha casa, parede com parede da minha casa, eu tinha a minha prima Adriana, que me ensinou muita coisa de chocolate. Ela também vendia bolo, tal, tal. E parede com parede da casa dela eu comecei a vender também. Mais Aham. para frente um pouquinho, tem a Fernanda, que também é confeiteira e vende. Então, a gente está cheio de confeiteira aqui. E eu queria saber se aí onde você mora, como que é? Né? Tem bastante concorrência, você conhece muita gente perto de você que também faz bolo, e de qual cidade que você é? Então, eu sou de Petrópolis, né, no estado do Rio de Janeiro. E é uma cidade não muito pequena, né? É uma cidade relativamente grande. A gente pode dizer que é uma cidade, não se compara ao Rio, capital, né? Mas é uma cidade bacana, tem muitos moradores. E também tem, né, uma confeiteira em cada esquina, assim, né? No bairro que eu moro tem várias. Tem pessoas que às vezes eu falo assim, ué, a fulana também faz bolo, eu nem sabia. Que a gente vai descobrindo assim, né? Às vezes aparece no Instagram e tal, e a gente descobre. Mas assim, ô, Débora, eu vou ser muito sincera contigo. Eu nunca fui de me preocupar com a Nem eu. concorrência, sabe? Também Eu não. sempre fui muito focada no meu trabalho. Muito Também. focada no meu trabalho, porque eu falo assim, tem espaço para todo mundo, né? Eu Sim. acredito nisso. Tem espaço para todo mundo. E assim, as pessoas acabam se identificando não só com o seu trabalho, mas com você, né? Então, Sim. assim, os meus clientes, a maioria virou amigo, entende? Então, Muito assim, legal. eu acho muito legal assim, fulano faz bolo, legal.
eu não tô preocupada, sabe? Porque às vezes as pessoas têm essa coisa, né? De chegar aqui, nossa, você viu que fulano tá fazendo bolo, não sei o quê. Eu falei, poxa, que legal, sabe? Boa sorte para ela, né? E eu, assim, inclusive, nem me importo de ajudar, sabe? Às vezes tem colegas minhas que são confeiteiras e que me mandam mensagem, Fabi, tu pode me ajudar com isso ou com aquilo? Eu ajudo na Eu boa, também. sabe? Eu não tenho essa preocupação, né? Porque o meu foco é o meu cliente, né? É entregar o melhor trabalho que eu posso entregar para satisfazer o meu cliente. Então, se já é difícil a gente dar conta do nosso, né? Então, se eu ainda for me preocupar com o do outro, aí eu tô lascada, né? Eu não vou ter tempo para dormir, eu acho. É isso mesmo. Eu penso igualzinho. Tanto que você me fez até lembrar. Minha irmã falou: tal pessoa, né? Tem uma amiga dela que começou também a fazer bolo. E, tipo assim, o preço dela é metade do meu, Uhum. para baixo, É, sabe? Eu falei: tem meu isso. Deus do céu. Assim, por exemplo, como que ela consegue, né? E eu nem gastei, porque, assim, eu sou tão, como que eu posso dizer? Eu sou muito certa daquilo que eu faço, do meu bolo, do que eu aprendi, do que eu coloco em prática e do que eu mando para o meu cliente. Então, eu sou bem responsável com isso e eu sei o que o cliente está recebendo. Então, eu de jeito nenhum eu me sinto acuada como no começo, quando eu comecei a fazer bolo de verdade para vender, que eu saí do laboratório e tal, o pessoal da minha família comprava bolo com uma outra boleira, sério, era uma Uhum. afronta para mim. E aí, mesmo assim, eu continuei firme. E, tipo assim, uma vez a mãe da pessoa que faz bolo veio aqui comprar bolo de mim. Meu Deus, o que está acontecendo? Sabe? Mas a gente vai entendendo que tá todo mundo ali ganhando seu dinheiro, trabalhando e fazendo as coisas acontecerem. Isso é muito normal, né? Quando a gente foca no que é nosso, o que vem dos lados, assim, você não se importa tanto, né? Igual você falou. A gente tá certo e vai embora, manda ver. É isso mesmo. E assim, eu acho que a gente tem que se preocupar com a qualidade do que a gente vai entregar, né? Isso mesmo. E no início, quando eu comecei, eu ficava muito insegura, né? Até em relação a dar preço. Poxa, as pessoas vão achar que tá caro, aquela coisa. E assim, Sim. eu não tinha o cuidado de precificar, porque como eu te falei, eu comecei na confeitaria porque eu precisava complementar minha renda, né? Sim. E aí eu não tinha muito essa noção de que tinha que sentar, precificar, fazer aquela coisa. Era tudo no chutômetro, né? E aí, eu assim, acho que uns 8, 9 anos eu trabalhei assim, dando bolo de graça, vamos dizer, né, para as pessoas. Eu também, Porque, viu? Eu também, eu não sabia. Eu não sabia. porque assim, eu não via a confeitaria como uma profissão, Eu sabe? também. Eu não via. Na minha cabeça, a confeitaria era só um complemento de renda, Sim, né? eu também. E aí, quando eu acordei para o que eu estava fazendo e eu comecei a enxergar a proporção do meu trabalho, né, o quanto de cliente eu tinha conquistado, eu falei, gente, peraí, eu tenho uma empresa, né? Até, acho que você também fez o curso com a tia Débora, né? Que foi Sim. assim, um divisor de águas na minha vida, foi a escola de confeitaria. Ai, Porque que legal. foi ali que eu enxerguei que eu tinha uma empresa, que não era só um bolinho, né? E aí foi aonde a tia Débora insistia muito nisso, né? Você é a sua empresa, você tem que pôr as suas regras, aquela coisa toda. E eu falei assim, mas se Mesmo. eu fizer isso, eu vou perder meus clientes, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com isso, né? E aí não foi fácil, né? Porque eu Não. tive que olhar para dentro e entender quem eu era, né? O tamanho do meu trabalho. E aí eu comecei a falar, caraca, mas eu tenho muito cliente. Aí eu me dei conta da quantidade de cliente que eu tinha, da quantidade de bolo que eu fazia. E assim, eu falei, peraí, eu tenho que, né, colocar esse negócio no eixo. E aí foi onde eu Sim. comecei a sentar, a precificar. E aí foi um choque de realidade para mim, porque eu falei, como eu cobrava errado, Sim, é sabe? isso E mesmo. aí então 2020, né? Foi com a pandemia, início da pandemia. E aí foi onde a minha empresa virou, vamos dizer assim.
né? A chave virou para mim. né? Foi nesse momento, a chave virou e eu entendi, né, o tamanho do negócio, mas ao mesmo tempo eu entendi que eu não precisava mudar nada em relação a mim com o meu cliente, né? Tava tudo certo nessa parte. A única coisa que estava errada era a minha maneira de valorizar o produto, né? Era isso. Sim. Eu sempre bato nessa tecla para todo mundo que vem. Eu, como você, muita gente me pergunta as coisas e eu, assim, eu não tenho problema em responder. Nunca tive e eu até gosto. Já falei várias vezes que eu amo essa parte de ensinar e tal. E eu acho que todo mundo pode fazer, né? Quando eu comecei meu canal, tá até escrito lá até hoje que todo mundo tem uma confeiteira dentro de você, só precisa treinar. E eu acho isso muito legal, por quê? Não porque eu escrevi essa frase lá e deixei, mas porque, por exemplo, se você quer fazer, sei lá, um arroz e você não sabe, você vai lá agora, tem canal no YouTube, você vai lá, tem os vídeos no YouTube, você vai lá, procura como fazer um arroz e você consegue fazer um arroz. Mesmo que ele não saia perfeito a primeira vez, você vai continuando fazendo e aí você, daqui a pouco, você está fazendo o arroz que você quer, soltinho, papa, sei lá. O arroz que você está querendo fazer, você consegue. Então, eu sou muito dessa, de você ir lá e fazer o que você tem que fazer e aprender. E aí muita gente me pergunta, vixe, muita gente. Tanto que a minha planilha de precificação ela é muito simples. Mas eu dou com todo mundo assim, ó, me passa seu e-mail que eu mando, sabe? Porque eu incentivo muito a pessoa a precificar. Se você não precifica, você está perdendo dinheiro ou deixando de ganhar, né? E é muito importante essa administração, e você falou que você aprendeu com a Débora, né, que é a tia Débora. Eu comprei também, né, um curso dela, no final do ano. Tem até a apostila dela aqui, ó, que eu deixo na cozinha, ó, que eu comprei esse aqui, ó, o fim de ano dela. É o fim de ano turbinado, é a mesma que eu comprei. Então, aí eu imprimi tudo, né, porque eu falei, vai passar o tempo do curso, e eu vou querer as receitas, os negócios, não tem. Exatamente. E aí, eu aprendi, na verdade, com a Fernanda. A Fernanda Yamal foi, assim, a minha grande professora, né? Que ela tem o curso dela de bolos caseiros e eu comprei bem no comecinho, quando ela começou a aprender. Acho que eu fui, sei lá, a terceira turma dela e eu comprei quando era baratinho, sei lá, eram 600 e pouco. Agora tá mais de R$ 1.000. Aí, o curso dela, e aí, mas vale a pena, não tô, né, de jeito nenhum falando que não é bom, porque é bom. Você aprende tudo, né, assim, do básico ao tudo, né, ela te ensina. Que ela ajudava demais a gente, assim, e ela era de uma época que ela respondia a gente pelo Telegram, ela tinha lá um WhatsApp direto com a gente no Telegram, e eu acho isso muito importante, porque você não sabe, né, como fazer as coisas. Então, ela, tipo, pegava na mão, ela falou, Débora, sabe o que eu errava muito? O meu forno. O meu forno, ele tem a chama dele é muito alta para 180 graus. Então, 180 graus não é 180 graus no meu forno, é mais, né? Então, eu errava nisso e fora, que eu estava usando uma forma que era quase do tamanho da dela, não era do tamanho da dela. Então, o meu bolo, ao invés dele crescer e ficar bonitão, ele ficava baixinho, porque a chama estava muito quente e a forma era maior um pouco. Então, tinha tudo isso. E ela, Débora, a sua forma é do tamanho da minha? Débora, faz o teste do forno, vê o seu forno, sabe? São pequenas coisas que ela falava que para mim fez muita diferença. E no curso também, a planilha que ela deu no curso é a planilha que eu uso até hoje, há 2 anos atrás. Então, são coisas que a gente vai pegando, né, o jeitinho e vai caminhando, porque não tem como você já ser um boom de confeiteira de uma hora para outra, né? Isso é ilusório. Você falar que você vai, né, que você vai empreender com a confeitaria, daqui a pouco você está riquíssima de uma hora para outra. Não é, não dá. Tem que ter, assim, para muita coisa eu sou autodidata, assim, eu sou muito de olhar e fazer. Só que, assim,
o problema disso é que você faz um caminho muito mais longo do que aquele que você, quando você estuda, né? Então, assim, os cursos que eu fiz facilitaram muito a minha vida nesse sentido, né? Que às vezes eu fazia um Exatamente. caminho tão difícil e eu falava, puxa, olha só isso, eu podia já ter feito isso há mais tempo, né? E a gente acaba bobeando por causa disso. Então, assim, é muito importante a gente se valorizar nesse sentido, se especializar, né? Porque você ganha até autoridade, né, para falar quando você estuda, você tem conhecimento daquilo, né? Você ganha Você já autoridade para sabe falar com o teu aquilo, né? cliente, né? E você vai poder, porque às vezes o cliente ele tem uma ideia na cabeça dele e ele não tem o conhecimento, né, do trabalho. Então, na cabeça dele, ele acha que dá para fazer aquilo. E aí você, com o conhecimento que você tem, você consegue mostrar para ele, olha, isso não vai dar certo, a chance disso dar errado é muito grande. Então você passa essa confiança para o teu cliente também, né? De falar assim, ó, é melhor a gente não ir por esse caminho. E aí ele se Sim, sente assim, ele sabe que ele vai comer uma coisa gostosa, porque ele conhece o teu trabalho, a qualidade do teu trabalho. Mas ele também sim, sabe que assim, o risco de dar errado é muito pequeno, porque você mostrou para sim, ele que aquelas possibilidades são complicadas, né? sim. Mas isso só é possível se você tiver o conhecimento técnico, né? E isso faz muita diferença, né? Porque você Tá. ganha, inclusive, a confiança do teu cliente, né? Isso valoriza muito o teu passe, vamos dizer assim, né? Sim, ele não tá recebendo qualquer coisa, né? Ele está recebendo uma coisa que ele pediu, às vezes não era o que ele imaginava, mas é uma coisa de qualidade e de uma pessoa que está sabendo o que faz. Se der alguma coisa errada, você também sabe como proceder. Isso é muito importante, né? Uhum, Muito, muito sim. importante. E para a gente ir caminhando aqui, eu queria te perguntar se qual foi assim a época de confeitaria que você passou assim de mais dificuldade? Eu sei que você naquela que teve aquela tragédia, né, em Petrópolis e como você mora aí, eu não sei se essa foi a maior dificuldade, sei lá que você passou para depois voltar a vender, não sei, mas fala para mim se você já teve uma grande dificuldade assim que você falou assim, meu, não, isso, agora sei lá, não dá mais. É, na época da enchente e tudo, assim, claro que no período mais crítico ali, muitas encomendas foram canceladas, né? Assim, não tinha clima, né, para comemorar nada, né? Porque foram muitas mortes. Mas assim, acho que o momento mais difícil para mim foi quando começou a pandemia, né? Porque ali ninguém conhece, ninguém sabia o que estava por vir, né? E aí todo mundo cancelou tudo. Então parou geral mesmo. Assim, foi um mês sem fazer um bolo. E aí eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Né? Porque a gente trabalha contando com aquilo ali, né? Você tem uma programação, né? E aí foi muito assustador nessa época, né? Primeiro porque assim, eu sou uma pessoa que eu não sei ficar parada, né? Então eu tenho sempre que estar fazendo alguma coisa. E aí parou a escola e parou a confeitaria. E eu fiquei louca, porque eu falei, o que eu vou fazer na minha vida? Eu Né? sei, Porque eu não sabia não fazer nada. Eu não sabia como é que era sei. isso, né? E aí eu fiquei assim, um mês eu fiquei realmente parada, sem entrar nenhum dinheiro na confeitaria. E aí eu falei assim, poxa, eu vou começar a fazer bolo de pote. Porque a pronta entrega não é o meu forte, sabe? Essa coisa da pronta entrega. Eu O até meu já é. tentei, então, eu até tentei colocar, foi até quando eu comecei a fazer o curso com a Débora e tal, a gente pensa, eu falei, vou entrar nesse ramo da pronta entrega, aquela coisa toda, mas eu vi que não é minha praia, sabe? Assim, não é muito a minha praia, até porque eu tenho uma demanda grande de encomendas, né? Então eu tenho Bom, bolo praticamente todo dia para entregar. E bom, aí, só que na pandemia não tinha mais nada, né? Todo mundo cancelou tudo. E eu falei, sim, poxa, mas as pessoas estão em casa, não estão saindo, dá aquela vontade de comer um docinho, né? Ainda mais que as pessoas estão nessa pressão toda de não saber o que vai ser da vida. E aí eu sim. comecei com os bolos de pote,
de novo, eu voltei assim, porque eu fazia, mas não era uma coisa que eu fazia com muita frequência, né? E aí eu comecei a fazer os bolos de pote e comecei a fazer as entregas. Eu, para a pessoa não precisar sair de casa, eu saía, eu me arriscava nesse sentido, né? E aí começou, as pessoas começaram a ganhar aquela confiança, aquela coisa, e aí foi onde começou a retomar. Aí eu já fui melhorando, porque eu falei, bom, pelo menos já estou fazendo alguma coisa, né? Não era É, nem muito pelo dinheiro, mas é pelo estar fazendo algo, né? Porque eu não sabia ficar sem fazer nada. Aquilo para mim era muito sofrido. E aí sim. começamos com os bolos de pote, aquela coisa, e depois a gente começou com os pequenos bolinhos, né? Ah, um bolinho para família, era aqueles mini bolinhos, né? E aí aos pouquinhos a coisa foi recomeçando, as pessoas foram começando a comemorar só com as pessoas que estavam dentro de casa, aquela coisa. E aí retomou, e por incrível que pareça, depois disso foi o ano que eu ganhei mais dinheiro na confeitaria. Ah, Porque que eu acho que legal. as pessoas estavam muito em casa, então elas precisavam comer, né? As pessoas queriam comer. Sim, Então, foi assim, começou com uma grande dificuldade, que eu achei que a coisa ia desandar ali, mas depois acabou sendo o meu melhor ano, vamos dizer assim, né, em termos legal. financeiros, né? E foi onde eu Legal. comecei a estudar, comecei a profissionalizar, né, a coisa, assim, de entender, não, é uma empresa, eu tenho uma empresa, né? Porque eu já tinha o MEI, eu já tinha isso tudo, mas eu não me via como uma empresa, né? Eu não Sim, conseguia ter esse olhar. As pessoas de repente até tinham, mas eu não, né? Então foi onde sim. eu comecei a olhar, dar esse olhar profissional para minha empresa, né? Então foi onde deu essa virada de chave mesmo. Legal. Eu também, eu vejo a minha confeitaria aqui na minha cozinha, que é só na minha cozinha, Uhum. eu vejo como uma confeitaria mesmo. É a Sim. minha confeitaria, eu chamo a confeitaria Débora Damasio, porque é o meu espaço aqui na minha cozinha, da minha casa, mas é a minha empresa, né? Eu Uhum. sou MEI e eu tenho meu CNPJ, eu tenho a minha marca, então é a minha empresa, né? Hoje eu estou de folga, então é assim, é a nossa empresa, né? E eu acho muito legal que você falou da pandemia, porque foi uma assim época que um monte de gente quebrou, né? Porque só tinha Sim. aquilo de empresa, né? Eu De estava renda, né? trabalhando, ainda trabalhava fora nessa época e eu trabalhei demais, sério, trabalhei bastante. E não com a confeitaria, mas eu trabalhei bastante fora. Então, não foi fácil, né? E um monte de gente não se recuperou até hoje, né? Infelizmente. Eu vi um famoso aí, que ele tinha uma padaria, ele tem uma padaria, e ele tinha duas aqui em São Paulo, no centro. Ele fechou uma, tipo, aí ele postando os vídeos no Instagram, porque depois falaram que podia voltar, voltou. Depois falou que ia ter que fechar de novo tudo e fechou de verdade. Ele também fechou. Ele falou assim, eu não sei o que fazer mais. Então, não dá para eu ficar abrindo e fechando. Então, para gente caminhar para o final, que eu sei que você tem seu horário aí também, eu queria que você deixasse assim, tipo, falasse alguma coisa para quem está empreendendo agora, começando agora. Você já tem 11 anos, tem muito mais do que eu, porque eu comecei também em 2010, mas não era tanto assim, né? Eu comecei a fazer chocolate aqui pra gente aqui em casa. E Uhum. depois eu fui fazendo, mas igual você falou, era tipo só para ganhar um dinheirinho a mais, e eu não precificava, não fazia nada, né? Eu pegava o preço ali da vizinha e colocava o meu igual e já era, e vendia minhas trufas, meus chocolates. Então, a gente precisa, né, de... Sempre dou várias dicas para as pessoas e parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu acho que aquilo que é de graça, o povo não dá valor. Não tem jeito, o povo não dá valor. Tem que pagar para a pessoa falar aquilo para ela poder dar valor, né? Então, se fosse para você dar uma dica para alguém agora que está começando ou que pensa em começar a empreender com a confeitaria, o que você falaria para essa pessoa? Eu acho que assim,
hoje, né, depois dos tombos todos que eu já levei, eu acho que assim, é a parte mais chata, é essa parte burocrática, né? Mas ela é Eu odeio, não imprescindível. gosto. Eu falo a mesma coisa. Eu Eu falo, não eu gosto de gosto. mexer na minha batedeira, no meu fogão, é a parte que eu gosto. Agora, essa parte burocrática, ela é muito chata, Ah, de verdade. odeio. Mas ela é fundamental para fazer o teu negócio andar. Então, Sim, assim, o conselho que eu dou, né, ainda que você use aquela regra de multiplicar por 3, já é alguma coisa, é, né? já. Não é a Não mais tá certa, mas é prejudicando. alguma coisa, né? Ó, mas Porque, você sabe que essa parte de que você está falando de multiplicar por 3, eu já pesquisei, eu já fiz, e assim, eu não usei só a minha planilha, eu já usei umas duas, três, fora a minha, e uhum, também já fiz conta na mão, né? Regra de 3 na mão, e já fiz o cálculo na mão mesmo, cálculo de água, luz, né? Que a gente usa, tal, até de horas trabalhadas, a Fernanda e sim, a Mal, ela ensina a gente fazer. E assim, eu não vejo muita diferença, viu? Nesses cálculos. Eu, tipo, nas planilhas, entre as planilhas que eu vi, eu fiz até um mini curso de finanças, foi grátis, mas era top. Tipo, cada aula uhum, era 3 horas de aula. E eles ensinaram a gente fazer na mão também, né? Porque a planilha era paga, então eu falei, não vou comprar, porque eu tenho as minhas. aham, E eu vou ver aqui o jeito que eles estão ensinando para precificar. Tipo assim, era precificar qualquer negócio. Então sentei, mulher, fui precificar meus bolos caseiros, né? Meus bolos de festa também, para saber se eu estava precificando, porque eu tenho muita cisma com precificação. Eu tenho muita uhum, cisma, sabe? Para eu não, para o cliente não comprar uma coisa super cara de mim, sendo que ela é um pouco mais barata, para eu dar um preço justo para mim quanto para o aham, cliente, eu não sair perdendo. Então eu sempre me preocupei com isso. E, no geral, não ficando por 3, nem a planilha, nas minhas planilhas, tipo, fica assim, ó, 3, 4 reais de diferença, entendeu? Então você tem, mesmo que você multiplique por 3, você tem essa margem aí, né? Se ficar a mais. Então, por isso que é importante, muito importante que você falou sobre a gente uhum. estudar. Ninguém vai te enganar. Você vai saber E se assim, você e você tá não vai sair, você não vai estar assim, chutando, né? Porque sim. assim, É isso. você, ainda que você multiplique por 3, porque as pessoas acham que tem que ter uma planilha super elaborada. Não, não precisa. Pega um caderninho, anota ali quanto que você gastou para fazer aquele Sim, bolo, vê quantos, né, qual foi o rendimento e multiplica. Porque assim, você não sim, vai perder, né? Porque eu ia no sim. chute, eu falo assim, eu gasto, vamos supor, eu gastei R$ 20 para. Eu vou cobrar 40, já estou no lucro. E não estava no lucro, né? E E a ó, maioria muita gente faz isso até hoje, viu? até hoje. Por isso que muitas vezes, assim, eu vejo pessoas vendendo o centro do docinho a R$ 40. Eu fico Meu assim, meu Deus, Deus, eu tenho pena dessas pessoas, eu né? também. Porque eu já fui essa pessoa, eu já fui essa Meu confeiteira, Deus. né? E aí, só que as pessoas ficam preocupadas. Ai, como é que eu vou lidar com a concorrência? Esquece a concorrência. Foca no seu, né? O meu conselho é esse. Foca no seu trabalho. Foca em oferecer o melhor para o seu cliente. Porque o cliente tem aquela coisa, né? Tem cliente que vem por preço, tem cliente que vem por qualidade. Eu É isso. prefiro os que vêm por qualidade. Porque Bem, o que vem por preço, ele também vai por preço. Então, ele vai vai. comprar um bolo comigo hoje, mês que vem ele vai comprar com a outra que cobra mais barato. Ele não está Sempre preocupado falo com isso. qualidade, né? Eu prefiro Então, nem assim, vender, na verdade. Prefiro nem vender. eu vou Porque te essa falar, pessoa aí é a pessoa que dá trabalho pra gente. Ela dá é o muito tipo de trabalho pra cliente que gente. eu não quero, sabe? E eu Nem eu. até assim, uma vez eu escutei uma frase de um rapaz que ele era um fornecedor meu, que ele dizia assim para mim, Fabi, é melhor você deixar de vender do que você vender por menos do que vale o teu produto. Isso Porque se você mesmo. não vender, você não vai ter prejuízo nenhum. Agora, se É. você vender por menos do que vale o teu produto, você vai ter prejuízo, porque você vai ter gasto seu tempo, seu material e você não teve lucro. Então, E vai prefira não desmerecer seu vender produto, né? do que vender por menos do que vale o teu produto.
né? E assim, tenha certeza daquilo que você está fazendo, faz com amor, porque o cliente também sabe quando a pessoa trabalha com o que ela gosta, né? Porque, claro, a gente trabalha pelo dinheiro, é óbvio, a gente precisa do dinheiro para tudo, mas o dinheiro ele não pode ser, vamos dizer assim, vou fazer esse bolo porque eu quero dinheiro. Não, coloca amor naquilo ali, passa a tua energia boa naquilo ali, porque o cliente vai saber disso. Ele vai, quando ele pegar o teu produto, ele vai saber, nossa, que capricho, né? Que produto bem elaborado. Olha o cuidado que ela teve em fazer isso, né? Isso vai te valorizar como cliente. Ele vai falar assim, pô, o bolo dela custa R$ 100, a da fulana tá 80. Mas o dela, né? O dela caraca, viu os É o detalhes? Então, ele vai, né? Ele vai pegar essas sim. coisas. Então, assim, se dedica a dar o melhor para o teu cliente, independente de preço, independente de concorrente que faz mais barato. Esquece o concorrente. Acho que se tiver uma frase para a gente colocar assim, esquece o concorrente. Foca no seu. É isso Né? mesmo. O concorrente, eu acho que o concorrente ele serve só na hora da gente precificar, para a gente ir lá e Para dar uma você ter um olhadinha no parâmetro. preço dele. Só Exatamente. isso. Só para isso. Agora o resto é foca no teu e vai que as coisas acontecem, né? É isso mesmo. Fabi, agora para a gente terminar a nossa conversa sobre confeitaria, fala para mim, pode vender aí seu peixe para a gente, deixa seus contatos, fala para a gente o que você vende aí na sua confeitaria, vende seu peixe aí. Então, o meu carro-chefe são os bolos decorados, né? O docinho, assim, geralmente, às vezes eu trabalho com personalizados, mas assim, é mais raro acontecer isso. Geralmente são os bolos decorados mesmo, que é o carro-chefe. E agora eu tô me especializando em bem casados, né? Então eu tô apaixonada pelo mundo dos bem casados, e assim, e aí, Legal. cada vez que uma pessoa me encomenda, eu já fico, ai, que bom, graças a Deus. Porque, assim, eu quero focar um pouco mais nisso, né? Nessa área do bem casado. Então, eu, porque eu vinha muito tempo testando várias receitas e aí não dava certo, não ficava legal. E aí eu encontrei finalmente uma receita que eu gostei, que eu me adaptei, que fica muito bom. E eu comecei a oferecer com mais confiança, né? Então, assim, já, graças a Deus já está sendo aprovado, todo mundo que compra já fala, muito elogia bastante, Uhum. então é isso, né? Precisou de um bem casado, vai casar ou vai fazer 15 anos, estamos aí. Pessoal que está A aí em parte Rio de de Janeiro, doce, Petrópolis, já pode Petrópolis, ter né? um Assim, contato com a Fabi. principalmente Petrópolis, né? Porque para o Rio já fica um pouco mais complicado, porque o É Rio tem mais muita longe. concorrência, né? E assim, o bem casado não tem problema de levar para outra cidade e tal, mas o bolo já é mais complicado, né? É É. toda uma O estrutura, é mais complicado. mês passado eu tive uma encomenda de bem casada e ela viajou. Ela foi para outra cidade, outro município, na verdade. É dentro de São Paulo, mas foi para Santo André. Então eu estou bem longe de Santo Uhum. André. Então foi um casamento pequeno, mas foi. E eu também, eu gosto de fazer bem casado. Na verdade, eu gosto de fazer mais bolo gelado, que também eu estou vendendo bastante para festa. E eu amo bolo gelado mais do que bem casado. Eu acho que é bem mais, sei lá, ele é maior, né? A fatia é maior e é um pouquinho só mais caro do que o bem casado. Então eu aposto Uhum. mais no bolo gelado, que é a minha paixão. É. E a minha receita É. de bem casado é da Débora. Eu não sei se a sua mas a minha é. Não, agora eu cheguei a fazer a da Débora, mas eu tenho aquela coisa, sabe aquela coisa do bem casado pingado? Eu Sei. tenho essa, eu tenho essa, eu sou um pouco apegada a tradições, sabe? Então, assim, Sei. na minha cabeça, eu gosto mais de fazer o bem casado pingado. Então, a receita da Sei. Débora, ela é mais complicada para fazer o pingado, não dá para fazer. Ela Sei. meio que vira uma bolachinha, né? Então, eu É, não uso a dela. Mas eu tô fazendo dos dois tipos, né? Tanto o pingado, com essa receita que eu consegui, e o cortado, né? E a receita da Débora é muito gostosa também. Mas o verdade. dela é para fazer o cortado, né? Isso. Mas fica muito bom. Eu gosto mais do cortado. Eu acho que o pingado, sei lá, não fui muito com a cara.
A É diferença isso. no cortado, ele é mais molhadinho, né? Ele tem essa opção Tá? de ficar mais molhadinho, o cortado. Ó, O pingado não, né? O pingado ele já é mais. Aí você tem que ficar de olho no forno, porque se passar vira biscoito, né? Aí não é vira legal também. biscoito. É É. isso mesmo. Ai, que delícia falar de confeitaria. A gente podia falar agora, marcar uma outra live para outro dia falar só de receita. O que você Ah, acha? bora? Bora? Eu Quando quiser. adoro falar de receita. Nossa, amo, amo Ai, falar de receita. mas a gente vai Então chegar lá. tá, Gabi. Muito obrigada por estar aqui Eu que comigo. De agradeço. novo, te agradeço. Desculpa pelas falhas da internet, mas eu não tenho o que fazer, né? Falha de Faz internet. parte, né? Faz parte. Faz parte, né? E Com eu vou certeza. editar daqui a pouco essa live, aí eu vou jogar no Instagram e no YouTube, depois eu te mando o link lá do YouTube para você ver. Muito obrigado mesmo. Eu espero que o seu trabalho renda muito. Agora, fim do ano, ó. Vamos mandar ver, minha filha. Trabalhar. Vender bastante. Vamos ficar rica esse fim de ano, que a gente Isso precisa. aí. Muito sucesso, que Deus te abençoe, abençoe a tua confeitaria e abençoe as tuas crianças, sua família. Muito obrigada por estar aqui comigo. Amém. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar participando contigo. Sabe que eu te admiro, né? Eu fico ali só de olho nos teus vídeos, nas Ah, tuas postagens. eu também te Sou tua admiro. Por fã. isso que eu te convidei. Sou tua fã. Obrigado, viu? Tchau. Eu que te agradeço. Beijo. Tchau. Tchau.